Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Greencast. E hoje, eu que comecei falando, como vocês podem ver, mas é por um motivo muito especial, porque a nossa convidada de hoje é alguém que vocês já conhecem, é alguém que vocês já sabem da história, é alguém que normalmente é quem começa falando aqui no Greencast, mas hoje eu estou fazendo esse papel, hoje eu sou o entrevistador e eu estou aqui para conversar um pouco com a nossa querida Alessandra Salles. Seja muito bem-vinda, Ale. Obrigada, eu já estou em casa, embora pareça que eu esteja do lado errado da mesa. Estou achando um pouco estranho, estou me localizando aqui, as câmeras, mas muito obrigada pela oportunidade. Você falou aí que o pessoal conhece a minha história, mas não sei, hein? Vamos, no final do vamos hoje, vamos ver quem é que já conhecia essa história. Com certeza. E Ale, pra mim, né, você sabe disso, mas pra mim é uma honra ter você aqui. A Ale, pra quem não sabe, pessoal, foi uma das pioneiras, né, da gente, como nossa cliente. E EB1 com certeza foi a primeira... Não foi a primeira cliente de EB1. Não vou deixar isso. Eu sei, não foi a primeira. Mas... Mas, assim, foi uma cliente muito querida, né, que a gente teve a oportunidade de cuidar ali bem no iniciozinho mesmo. E foi logo depois, né, alguns meses depois que a Ale chegou aqui, que eu já conversei com a Ale, fui introduzido a Alessandra. E eu falei, olha, eu acho que é EB1 sim, tranquilamente e tudo mais. Mas conta pra gente um pouco, Ale, como é que foi essa história? Como é que você chegou até aquela sala em que a gente conversou sobre o seu histórico e as suas conquistas profissionais? Então, na verdade, eu, felizmente, né, fiz aquilo que eu já falei em vários vídeos, que as pessoas para se planejarem para emigrar. Então, chegou um momento em que eu e meu esposo, né, meu marido, Ricardo, a gente começou a pensar na imigração como um projeto de vida. E a gente começou a assistir muitos vídeos e ler muito. E aí, quando eu li sobre o visto EB1, eu falei, cara, será que eu estou viajando? Será que isso aqui é só para, sei lá, um padrão, assim, Ivete Sangalo, né? No meu caso, como cantora cristã, eu falei, será que é só uma Aline Barros na vida que consegue esse visto? Mas pelos itens que eu tô vendo aqui, eu acho que eu não tô viajando. Eu acho que pode ser uma possibilidade, mas eu te confesso, eu lembro que eu ficava assim, cara, eu não sou isso tudo. Mas será? Mas olha, mas esse aqui eu consigo comprovar? Esse aqui eu consigo comprovar? E o que a gente fez? Marcou uma consulta com um advogado de imigração em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, né? E, assim, a consulta foi até muito boa. E ele falou assim, cara, eu adoro... Primeiro, a gente falou tudo sobre o currículo do Ricardo. Foi engraçado, né? Porque na onda Clássico. do EB2NW, né? Cara, não, você super se enquadra, porque ele tinha um histórico excelente em multinacionais e tal, na área de gestão de varejo e tal. Não, a gente consegue ser perfil tal. Aí eu tinha impresso algumas coisas, assim, de algumas premiações, algumas coisas. Eu falei, olha, doutor... E um tal de visto EB1? Olha isso aqui. Aí mostrei algumas coisas. Ele, eu amo esse visto. Esse é o meu visto. Nossa, eu sou, assim, praticamente especialista nesse visto. Aí começou a falar, né, pontuando com algumas coisas. E mostrou que havia uma possibilidade, sim, forte. Assim ele considerou que seria para o meu caso. Mas, de verdade, não me convenceu. Acho que eu é que estava na dúvida. Falei, cara, esse cara quer me vender esse negócio. Eu não sou isso tudo. E vamos pelo currículo do Ricardo mesmo, que é melhor. Mas, independente disso, né, a gente... Bom, enfim, a saída de Belo Horizonte tem um monte de percalços, eu não vou contar tudo, porque senão teria que ser uma série Netflix, assim, com várias seasons, entendeu? Mas eu tinha acabado de me desligar, né, da Caixa Econômica, onde eu fiquei 18 anos, então foi um período muito difícil para mim, foi um desligamento doloroso, e aí a gente decidiu a imigração como projeto de vida, então a gente já tomou uma decisão, assim, de vinda. Então, a gente estava vendendo o nosso apartamento, e aí deu problema na venda, e aí atrasou tudo, veio a pandemia, fecharam-se as fronteiras, e a gente decidiu vir mesmo no meio da pandemia. Então, o que acabou? Não deu tempo da gente fazer toda a preparação e a aplicação de lá. Então, a gente veio, na verdade, num primeiro momento, falou, olha, vamos também conhecer, porque a gente só tinha vindo aqui a turismo uma vez. E aí, a gente veio para passar um tempo, né, já que a gente tinha se desligado, turistar também. Aquele clássico, deixa eu experimentar a terra. Né, de fato, passeando, curtindo, conhecendo. E aqui, de fato, mudamos a nossa intenção de falar, cara, não vamos embora, vamos tentar, né, a
a nossa vida aqui e fizemos, né, o ajuste de status. Aí fomos parar naquela sala, falando, doutor Guilherme, então, eu acho que eu posso ser um EB1, olha. Então. E só para quem não sabe, pessoal, né, vocês já ouviram a Ale falar aqui como cantora cristã e tudo mais, mas aí vocês escutaram também ela acabar de falar que ela teve que se desligar da Caixa Econômica e tudo mais. Gente, cantor cristão no Brasil não é algo que vai, né, te dar um sustento muito bom. Ainda mais no caso dos cantores católicos, né? Que o cantor evangélico, ele ainda tem um mercado muito forte, ele é chamado muito pelas igrejas e tudo mais, mas acaba que o católico, como não é uma marca muito registrada, né, da igreja católica, a música e tudo mais, acaba que ele tem ainda uma dificuldade maior. Então, a Alessandra fazia, sim, um sustento, né? Também trabalhava para poder estar ali junto, auxiliando o marido dela no sustento da casa, ao mesmo tempo em que ela era também cantora cristã. E aí colecionou ali várias conquistas também como cantora cristã. E aí é isso que eu quero explorar, porque eu quero que as pessoas entendam, Ale, o que passou pela minha cabeça quando você falou para mim um pouco do seu histórico. Porque assim, você falou, eu acho que é possível e tudo mais, e aí como você começou a me apresentar ali, aí eu falei, olha, ela não é... Como assim é possível? É claro que é. Na verdade, a gente fazia parte de um grupo de jovens de bairro e foi muito engraçado, porque eu sempre tive essa coisa de liderar. E eu comecei a me destacar ali, sempre, antes de cantar uma música, falava uma palavra, falava um versículo, fazia uma oração e tal. E aquilo foi se destacando. Algumas pessoas foram ali, vamos dizer assim, ficando pelo caminho. E até que um dia, até um amigo meu, que vem muito aqui em casa, ele falou assim, olha, você é a famosa Alessandra Salles. Ele adorava falar, a famosa Alessandra Salles. Falei, para de falar isso, cara, não tem nada a ver e tal. Mas chegou um determinado momento em que eu senti que tinha um chamado de Deus para minha vida especificamente, que eu não parasse com esse ministério. E aí começamos a cantar nas missas, nos eventos. Eu fiz muito evento para jovem, né? E eu adorava, porque eu também tenho o Ministério da Pregação, então fazia os retiros e cantava e tal. E a coisa foi acontecendo com muita naturalidade. Então eu nunca sonhei, eu quero muito gravar um CD e tal. E eu comecei a compor algumas canções. A gente cantava as minhas músicas quando ia nas apresentações. E as pessoas, quando que você vai registrar essas músicas? Quando que você vai gravar e tal? E aí, gravamos, né, em 2009. Calma, Rafael é de 2010, isso mesmo, 2009, porque foi tudo junto. Eu decidi gravar o CD no mesmo dia que eu estava grávida. Falei, foi tudo ao mesmo tempo. Eu lembro de eu assim, amamentando o Rafael, escrevendo os agradecimentos do CD, saindo tudo ao mesmo tempo. Foi loucura. Eu coloquei voz no meu CD, barriguda, assim, precisando parar para respirar, porque já estava com 6 meses e eu colocando voz no estúdio. E foi uma bênção. E aí, o que aconteceu? A gente lançou o CD também despretensiosamente. Então, teoricamente, era um CD... autônomo, né? Vamos dizer assim. Mas o meu esposo criou, né, a empresa, que era a Dom Maior Produções, para a gente fazer os eventos e comercializar o CD. Então, quando chegou a época do Troféu Louvemos, que é o maior troféu da música católica no Brasil, a gente pôde cadastrar o nosso CD para participar, e não só como... Porque se eu colocasse ele como CD independente, ele só iria concorrer como CD independente, entendeu? Como a gente criou a Dom Maior, ela era pequenininha, era tipo eu e ele, né? Mas a gente pôde colocá-lo como se fosse de uma gravadora. Então, a gente concorreu com os grandes, entendeu? Concorreu com as Paulinas, concorreu com gente grande no mercado. E aí, para nossa surpresa, a gente recebeu, até arrepio toda vez que eu conto, a gente recebeu 7 indicações ao Troféu Louvemos, né? Então, assim, é como se fosse o Oscar do mundo aí, né, galera? Porque, assim, eu sei que talvez para quem está assistindo não conhece, mas para nós foi assim, o quê? Eu chorava copiosamente. Meu marido fez uma coisa linda, assim, pegou as 7 indicações, fez um quadro, assim, cheguei e estava lá no estúdio, porque aquilo para mim já estava demais. Alcançou o topo da carreira muito rápido. Então, com o primeiro CD e despretensioso, sem alcançar... As pessoas só me conheciam ali, né? Tipo, eu era a cantora mais famosa, tipo, da minha rua, entendeu? Não, brincadeiras à parte, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho e as coisas começaram a acontecer. E aí eu fui pro Troféu Louvemos, já esperando assim, falei, cara, não vou ganhar nada, tá tudo bem, eu tive 7 indicações, pelo amor de Deus. Indicação já é demais, lá, exatamente. Sabe, eu olhava para um lado, tava o Rosa de Sarão, olhar para outro lado, tava o Padre Fábio. Eu falei, o povo que eu era fã, que eu queria chegar assim, me dá um autógrafo, tava sentado do meu lado, né? E aí, qual foi a surpresa, né? Não preparei discurso real, eu que sou uma pessoa
tão falante, né? Tão articulado com as palavras. Eu falei, não vou preparar discurso, porque de verdade, cara, não era falsa modéstia. Eu tinha convicção de que eu estava indo para um lugar de pessoas que tinham anos de caminhada, de muita dedicação, muita gente profissional, assim, de dedicação exclusiva, que não era o meu caso, porque eu sempre, né, trabalhei 8 horas, assim, fora de casa. E eu falei, eu tô em paz, cara, eu tô indo bem feliz para curtir essa noite de entrega, de ver as pessoas que eu admiro, ouvir músicas boas, rezar, adorar a Deus e tal. E aí, melhor cantora revelação do ano, Alessandra Salles, aí eu levantei, fui lá, não sei, nem lembro o que eu falei, inclusive esqueci de agradecer ao produtor do meu CD, que era o Adelso Freire, falei, meu Deus, arrependimento eterno. Aí eu voltei pro lugar, falei, cara, e fiquei olhando assim para aquela estatueta, daqui a pouco vem, melhor canção litúrgica do ano, Alessandra Salles. Aí eu levanto pela segunda vez. E depois, melhor álbum pop. Esse, para mim, foi pra zerar a vida, porque eu concorri com gente que eu admiro muito, que eu ouvi os CDs das pessoas no meu carro, assim, repetidamente, e eu ganhei, entre aspas, deles, né? Quase que eu passei lá e falei, me desculpa. Porque eu não achava que eu merecia isso. Você merece mais do que eu. Eu escuto mais você do que eu mesmo. Exatamente. E aí eu lembro que eu voltei para casa, a gente pagou excesso de bagagem por causa do peso dos 3 troféus, eu e meu esposo. E eu lembro como se fosse ontem, no quarto do hotel, eu falei, Deus, não entendo esses troféus, não entendo, porque o Senhor não precisava disso. Você sabe que sem esse troféu eu ia continuar cantando para levar sua palavra, não precisava disso. Corta lá para 2020 e esse foi um dos fatores que pesou no processo, né? Exatamente. Porque é uma premiação nacional, é uma premiação de relevância nacional. Exatamente. Quando a Lê começou a conversar comigo sobre as conquistas, sobre ela já ter participado de eventos, né? A Lê participou de vários eventos, inclusive cruzeiros católicos, né? Ela já participou, cantou em ginásio, né? Ginásio lá em BH. Hall, que é o mais conhecido. Então, assim, cantou em vários lugares, participou de vários eventos super relevantes, além de ter sido premiada e ter participado também da Canção Nova, já cantou em vários lugares nesse nível, já foi entrevistada também. Eu vi tudo, eu até mandava foto assim, eu lembro como se fosse ontem, eu mandava foto pra Lê e falava assim, e essa entrevista aqui, hein? E eu, como mulher, a gente só conseguia olhar 2 coisas. Se eu tava gorda, mais gorda, mais magra na época, que cor tava o meu cabelo. Eu falava, ai, que vergonha do Dr. Guilherme, vendo essas fotos antigas, meu Deus do céu, etc e tal. Mas, e aí, acho que assim, para zerar a vida, né, porque Deus é muito misericordioso, quando foi na época, em 2013, né, nós tivemos no Brasil a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento que acontece a cada 4 anos, em que o Papa, né, que estiver ali em exercício, ele vai e encontra com a juventude do mundo inteiro. Então, para você que não é católico, não conhece a dinâmica dessa jornada, pessoas assim fazem eventos, fazem rifas, se preparam 4 anos financeiramente para ir onde o Papa estiver, porque é o momento dele com a juventude católica mundial, né? Então, ela teve a honra eu aqui me arrepiando de novo. De cantar em não só qualquer lugar. Porque Senhor. a Jornada Mundial tem vários palcos e vários lugares diferentes em que você pode cantar, performar e tudo mais. Ela foi chamada nada mais, nada menos do que para cantar no palco principal ali. Nos atos centrais. Então, aquela imagem lá da praia de Copacabana lotada, que foi para todos os telejornais na época, né? Acho que muita gente se lembra dessa imagem passando na televisão, mostrando o Rio de Janeiro lindo ali para receber, né, o Papa, e foi naquele palco que eu cantei por volta de 3 da tarde ali, e mais tarde ali foi a Santa Missa com o Papa, e eu lembro como hoje, o tanto que eu chorei de soluçar, porque eu falava assim, que meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesses 10 centímetros quadrados? Podia ter tanta gente melhor que eu aqui, e eu tava lá, né? O fato é que, pro processo, eu pude te apresentar ali a carta de Dom Orani, convidando a Alessandra Salles para os atos centrais da Jornada Mundial da Juventude, e aí sim, um evento de relevância nacional. E foi mundial, uma das fotos principais que a gente usou no processo. Eu lembro que na cover letter a gente colocou bem grande, assim, a foto da Alessandra cantando no palco central ali. E aquela foto evento. É de impressionar. Até eu mesmo fico impressionada com aquela foto, porque tem um telão, não sei, né, se na edição escrito, você consegue colocar Alessandra Salles. O negócio era do tamanho de um prédio, o painel de LED, né? Porque era tudo muito grandioso na jornada. E realmente, assim, são coisas que a gente não entende, né? Para quem crê nessa espiritualidade, eu falo que quando deu certo o processo, eu chorei muito, porque eu falava, olha, se eu tivesse conseguido o meu green card, eu sou formada em marketing, né?
administração, com ênfase em marketing, pós em gestão de pessoas e tal. Se eu tivesse conseguido o meu green card pelos méritos acadêmicos, eu iria chorar de qualquer maneira, porque outro dia uma pessoa falou uma coisa lá em casa que eu acho que é verdade, assim. Quando você coloca um plano para Deus, fala, Deus, eu pretendo ser residente permanente nos Estados Unidos. Quando vem a graça, é como se ele falasse, eu concordo, eu estou de acordo. Então, aqui está a minha bênção, aqui está a minha mão. Por isso, toma aqui o seu green card. Eu entendo assim. E, então, se fosse por meio acadêmico, já seria muito emocionante, porque eu entendo isso como graça de Deus, porque eu realmente creio que sozinho, né, tá ali na Bíblia, nada podeis fazer. Mas, além disso, era um green card por algo que eu nunca fiz buscando Remuneração. ou merecimento. Fala, não, vou fazer o seguinte, vamos gravar um CD, que aí a gente tenta ganhar um troféu, e aí a gente tenta me aplicar lá num evento mundial e tal, porque em 2020 eu pretendo ser residente nos Estados Você Unidos. nem sabia o que era EB1. Não fazia sabia ideia. que era EB1, eu não pensava em imigrar. Nunca tinha vindo pra cá. Nunca tinha vindo para cá. Minha primeira vez... na verdade, eu já tinha vindo, quando eu era adolescente. Vim num programa que se chamava Young Executive Program. Foram 21 dias. Mas foi só para ter mais vontade de voltar. Porque, na verdade, eu fui para Oklahoma. Só passamos por Miami, passamos pela Disney 2 dias. Eu falei, cara, eu conheci só o suficiente para saber que eu queria voltar. Mas com a minha família, a gente ainda não tinha vindo. Viemos em 2019. E... assim, eu jamais poderia sonhar, né? Então, eu nesse dia que chegou o Green Card, realmente foi uma emoção muito forte. Ela merece! Prazer que eu tenho a honra de te entregar o seu green card. Porque era a emoção de estar recebendo o documento, mas por algo que eu não fiz para isso, que eu não fiz... acho que todo mundo que constrói um histórico de uma profissão se orgulha de olhar para trás e ver um currículo daquele. Eu não fiz para isso, entendeu? É isso que é a beleza, assim, da gratuidade. Eu acho que o mais... Vem, pega o seu gratuito e transforma em algo... Deus te honrou, né? Deus te honrou no sentido de você nunca buscou remuneração ou vantagem financeira. Nunca foi algo que você fez. Sempre foi algo que você fez realmente... para usar os seus dons, né? Para poder divulgar, para poder proclamar aquilo que você acreditava, né? A sua profissão de fé. E sempre gratuitamente. E aí Deus te mostrou que agradou tanto o coração dele que não só ele te colocou em várias posições de honra durante o que você fazia, mas exatamente essas conquistas te permitiram depois conquistar sonhos que eram do seu coração aqui nos Estados Unidos. E assim, quando a Lê me apresentou isso, eu falei, é um EB1, com certeza. E acho que talvez, eu não sei se essa foi a impressão que a Lê teve, mas a minha ideia nunca é vender nada. Nunca é falar, não, nossa, eu amo o EB1, é meu visto. Meu visto nossa, preferido, igual o outro lá, né? Meu visto preferido. É o meu visto. É o que eu mais gosto de fazer. Eu não vendo desse jeito. Eu falo aquilo que eu analiso objetivamente e entendo. Eu falo, olha, Alessandra, eu acho que você é sim elegível EB1. E aí eu lembro que eu conversei com você sobre como que a gente ia mostrar e como que a gente ia argumentar o EB1 no seu caso. Olha, a gente pode fazer isso, você cumprir esse ponto por causa disso, você cumprir esse outro ponto nisso daqui, esse outro ponto você cumpre com esses todos. A gente justifica quantos que acho que foram defendeu. 6 ou 7 que a gente marcou no final. E assim, não sabemos quais não sabemos se todos foram, se algum não foi, porque não teve RFE. Então, não tem como saber. O fato é que foi, né? E assim, é toda uma história, né? Outros entrevistados do Greencast aqui já falaram, quando a gente chega e recebe o Green Card, parece que é uma aprovação da vida, assim. Olha, deu certo, sabe? Seu projeto de vida, assim, do que você fez até aqui, né? Eu fico pensando muito assim, o Ricardo, meu esposo, ele sempre acreditou muito no meu ministério. E ele sempre foi... Igual tem o Walt Disney, o Roy Disney, a gente ouve as histórias lá, o sonhador e o executor. O Ricardo sempre foi o executor, assim. E às vezes até mais do que eu. A gravação do CD,
toda a produção musical. Aí, quando fechava um show, ele que mandava o setlist lá, como é que eram os músicos, onde que eu ia ficar, nananã. Então, assim, não é só a Alessandra, né? Então, assim, é todo um projeto de família, um projeto do ministério. Os músicos, as pessoas que sempre caminharam comigo, assim, vibraram, né? Alguns deles também fizeram cartas ali para homologar todo esse trabalho. Então, foi realmente uma graça, uma bênção que eu até hoje não consigo falar sem me emocionar. Porque, como eu falei, se fosse por motivo acadêmico, já seria emocionante o suficiente, como a gente vê aqui todos os dias, entendeu? Mas o meu, para mim, tem um gosto especial, porque foi para ele, né, que eu fiz, foi para Deus que eu cantei, foi para ele que eu viajei, foi para ele que eu, às vezes, abri mão. Né, eu já viajei, às vezes, com meus filhos. Eu lembro de um show quando eu fui em Brasília. Eu não vou chorar, não tô que os meus seios, assim, doíam de tanto leite que eu tinha para amamentar. E eu deixei Rafael para trás, sem amamentar, para poder ir fazer o show, porque tinha já o compromisso lá em Brasília. Cantei, voltei com o peito doendo, o leite quase empedrando. E eu sabia que tinha um propósito. E meu propósito nunca foi green card, o propósito era a evangelização. Então, assim, era genuíno, né? Vinha do coração. E nisso Deus se agrada, né? Então, exatamente. E aí depois, quando você teve uma oportunidade, você pôde usar tudo aquele que não tinha propósito nenhum, a não ser, né, realmente espalhar aquilo que você acredita, né? A sua fé compartilhada. E aqui, né? Graças a Deus. Acho que o mais legal é que, assim, eu falei, gente, eu vou para um lugar onde as pessoas... Porque tinha música lá que eu já não aguentava mais cantar. Vamos dizer, acho que todo cantor deve ter isso, assim. Cara, essa música, pelo amor de Deus, todo show tem que cantar talvez até 2 vezes, que é o bis, né, e tal. Eu falei, cara, que legal, né? Eu vou chegar num lugar onde as pessoas nunca ouviram as minhas composições, né? E eu tenho essa oportunidade, então, hoje, servindo na comunidade católica daqui, né, de Orlando, de Winter Garden, de Celebration, onde eu tenho feito realmente essa atuação, é sempre uma novidade para as pessoas. Quando eu canto alguma música minha, nossa, a música é sua, que legal e tal, e a gente poder compartilhar. Elas não conheciam o CD Vaso de Barro, embora hoje a questão do streaming, né, permita, então, no Spotify, em todas as plataformas. Mas se a pessoa buscar ali, ela vai achar. Mas ela não conhecia. Então, eu trago algo que é de 2009, mas que para eles é 100% novo. Então, amém. Então, é como se tivesse tido um renew ali, né? Com certeza. Remasterizado, com entendeu? certeza. Como é que foi a espera? Primeiro, vamos falar da espera de protocolo, né? Porque eu lembro que era muita coisa que a gente vinha, né? E eu acho que o EB1, ele tem um pouco mais disso do que o EB2NW até. Okay. Como a gente quer provar pontos que não é uma coisa abstrata, que é uma coisa muito concreta, né? Como é que você prova a exibição? Pega carta de pessoa que foi para você com você no Cruzeiro, pega banner do Cruzeiro, pega aí a foto da Jornada Mundial da Juventude, pega a carta te convidando para a Jornada Mundial da Juventude. Então, é muito mais um documento específico, né? Eu vou lá e falo, Lê, eu preciso disso daqui, agora eu preciso mais desse. Como é que foi esse controle de ansiedade? Eu confesso que, assim, foi desafiador. E foi delicioso. Por quê? Porque eu revisitei a história do meu ministério inteiro. Tinha cada coisa. Eu olhava, gente, olha esse banner. Olha, quando eu fui em Leme do Prado, na Bahia. Quando eu fui em Tocantins. Quando eu fui... e eu fui tentando pegar exatamente para dar essa noção de alcance do ministério, né? Em território nacional, porque realmente aconteceu. Mas eu fui buscando cada coisa, eu falei, nossa, olha essa foto. Assim, eu também me debrucei sobre aquilo de uma forma positiva. Mas deu muito trabalho, né? E eu sempre uso o meu caso para falar com os clientes, agora como gerente comercial, né? Quando o cliente fala, e tal, eu falei, olha, você também precisa se dedicar, né? Eu virei mais de uma noite, virada mesmo, assim, eu já avisava para o meu esposo, falei, meu amor, hoje eu não vou deitar, porque eu tenho algumas coisas para entregar para o Dr. Guilherme amanhã, que se não for agora... eu não sei que hora que eu vou conseguir fazer. Então, não me espere para dormir e que aí amanheceu o dia e eu estava na frente do computador. Eu lembro daquele documento que você me entregou, que tinha, acho que umas 20 páginas? Que era só falando sobre várias coisas diferentes. Eu fui escrevendo coisas que só eu sabia sobre a história. Sobre evento tal, olha, Chevrolet Hall, olha, referência no Brasil tal, cabe tantas pessoas... Outros artistas que já fizeram show aqui. Porque eu também tinha que facilitar a vida de vocês. Isso é importante, né, Ale? Porque hoje, eu até lido com alguns clientes... que eles têm uma impressão um pouco errada,
De que você que tem é... que saber tudo, Não, né? que... Exato. Fazer tudo. Eu tô pagando você, querido. Você faz tudo. Teve uma cliente que... saiba onde que é do Prado, onde Teve que é uma o show cliente que ligou falando assim, estressadíssima, falando, como que eu vou preencher um formulário de business plan? Aí eu falei, como que eu vou preencher um formulário que é o seu business seu plan? plano, né? Exatamente. Eu falei, olha, essa empresa ela vai produzir um business plan para a senhora, mas quem conhece a sua atuação, quais serviços você pode oferecer, isso é seu e é característico seu. E quanto mais o cliente se envolve no processo, melhor é para a chance de aprovação, para o advogado entender. Porque você tem que pensar o seguinte, né? Então, eu sirvo de exemplo, então, porque eu fui uma cliente dedicada. Sim, eu não fui e a gente entendeu muito bem. Tanto que a sua cover letter, né? Eu não sei se você vai concordar com isso, mas acredito que sim. Falava exatamente todas as coisas sobre o seu processo, sobre tudo aquilo que você colocou pra gente. Por quê? Porque a gente conseguiu compreender e internalizar muito bem o seu histórico de sucesso e cada uma das suas conquistas, como que a gente ia argumentar cada ponto, né? E isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu já vi, né, tanto fora da imigração quanto dentro da imigração, é quando o seu advogado não entende direito o que você está passando de mensagem para ele, ele também não consegue passar, né? Ele não vai apresentar o melhor trabalho porque ele não tá entendendo. Agora, quando o seu advogado ele entendeu 100% da história, aí, cara, é o melhor momento que você não precisa nem se explicar mais. Essa é a diferença, porque no caso, quando a Alessandra, eu lembro, eu vou até adiantar um pouco aqui, né, mas quando a Alessandra chegou pra mim e veio me perguntar o que eu achava dela aplicar um Premium Processing, isso mais de um ano depois da gente ter protocolado o processo, não tinha RFE, não tinha nada. Ela chegou pra mim e falou, o que você acha de aplicar um Premium Processing? Eu sabia o caso dela inteiro, porque eu lembrava perfeitamente todas as conquistas dela. Você vê, eu comecei a falar aqui do caso dela, eu juro pra Deus é minha testemunha, eu não toquei no caso dela desde outubro de 21, que foi quando a gente protocolou, eu não peguei a cover letter e tudo mais, e eu lembro de todas as conquistas porque marcou justamente o fato de eu ter compreendido e ter absorvido toda a sua história para poder traduzir ela da melhor forma para o oficial de imigração. Então, voltando à sua pergunta sobre a espera, né? A gente protocolou e a gente optou por não aplicar com Premium Process, né? Porque foi a minha escolha realmente aguardar esse tempo. E eu lembro que lá em casa a gente tinha uma discussão quase filosófica sobre o Premium Process, que meu marido falava assim, meu bem, não dá pra gente querer ser Deus no lugar dele, entendeu? Deus tem o tempo de cada coisa e vamos aguardar, no tempo certo vai chegar e tal. Só que, cara, esse tempo certo começou a demorar. E pra piorar, né, porque na época... Aí já fica aqui, né, só no controle do estresse aqui. De estresse, eu tava querendo matar alguém mesmo. E aí, para piorar, né, eu já contei isso aqui em várias lives, assim, o nosso combo foi um desastre, né, isso não tem nada a ver com o escritório que você contrata, viu, gente, porque nada nosso chegava, né, a nossa autorização de trabalho foi chegar, assim, já tinha passado bastante tempo, já foram quase 9 meses, né, coisa que antigamente, antes da pandemia, você colocava, 4 meses estava na mão. O social não chegou junto, né, com a autorização de trabalho. Tivemos que ir na administração pedir o social. Também não deram o social. Por que eles não deram? Porque, gente... Calma, tem mais parênteses. Quando finalmente chegou a autorização de trabalho... Ela demorou 9 meses. Aconteceu algo que dificilmente acontece aqui nos Estados Unidos. Quebraram o vidro do carro da Alê e levaram a bolsa da Alê, que tinha as 2 autorizações de trabalho, tanto do Ricardo, esposo da Alê, quanto da Alê. Exatamente. Aí foram-se as autorizações de trabalho. Aí eu chego toda feliz para Gui na segunda-feira. Gui, como é que faz para pedir segunda via? Não pede segunda via, a gente pede outra autorização. Eu falei, o quê? É o mesmo formulário. Eram 9 meses de espera, 30 dias ela foi embora, e aí a gente foi na administração do social... E aí, sorry, I need the card. Aí eu, olha, mas eu tenho a foto, olha aqui, eu tenho um número. O que você precisa? Sorry, I need the card. Né? Eu precisava do cartão físico, né? E aí eu tinha visto chegar aqui no escritório gente que recebeu já autorização com o social. Aí eu falei com o cara, olha, mas puxa vida, eu trabalho com isso, eu vejo gente recebendo. Será que não veio da imigração para você alguma informação de que a autorização já estava, né, preparada, estava emitida para que você pudesse daí já ter um social
que você não fosse cadastrar, que já exista no sistema. Aí a Alessandra fez a segunda coisa que pra mim é habilidades extraordinárias. Ela conseguiu convencer um funcionário público americano A repensar a abrir um pouco mais o campo de visão pra ver outras Ele coisas. me olhou com aquela cara de... faz sentido, mas é porque eu acho que ele estava aprendendo. Eu acho que ele era tipo um estagiário. Não era um estagiário, mas ele era um trainee. Porque aí ele virou para a mulher do lado e falou, olha, tal, não sei o quê, ela tá me falando isso e aquilo. E ele já tinha passado um tempão só para me entregar uma carta de inelegibilidade ao Social Security Number. E ele tá lá digitando, e eu tô assim com meu marido, meu bem, e ele tá fazendo. Vai dar certo, vai dar certo. Esse negócio que desembolei aqui no inglês, esse negócio vai dar certo demais. De repente ele passa a carta de baixo. Ricardo e Alessandra são inelegíveis ao social. Eu falei, que isso, cara? O cara demorou isso tudo pra escrever que eu não tenho negócio. Só fala, não, vai embora, né? Aí falei com ele essa questão, aí ele parou, olhou assim pra mim, como quem diz, olha, talvez faça sentido. Conversou com a mulher do lado dele, aí sim ele começou a digitar e tal, pegou um número. Eu falei, meu bem, agora deu certo. Agora ele achou ali. Volta ele com o papel impresso na mão, desse jeito, Gui. Tem pra ele, não tem pra você. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, como é que é? Aí tinha social pro meu marido, não tinha pra mim. E eu saí de lá sem social. E o Ricardo com social, entrei no carro e chorei. Gente, na minha vida nessa terra é chorar. E chorei de novo, porque eu falei, meu Deus, essa América não me trata com carinho, não tem condição. Olha, não chega autorização, quando chega, rouba. Aí o social tem pro meu marido, mas não tem pra mim. Autorização de viagem, que é um caso à parte. Por quê? Nunca chegou, né? A minha família sem visto de turista lá no Brasil, porque quando a gente veio, estava no meio da pandemia, então todos os consulados estavam fechados. Era algo que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu fazia a mentoria, a gente sempre falava com as pessoas, olha, providencie o visto da sua família antes de vir, porque alguns oficiais podem entender errado essa questão do ajuste, enfim, tem todo um critério, né? Que a gente já falou disso nas lives também. E eu mesma não consegui fazer isso, porque os consulados estavam fechados. E a minha família sem poder vir. E a gente aqui... Eu lembro quando a gente foi fazer fingerprint, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tem colega do meu marido... Meu marido trabalhava numa empresa nessa época. E tinha colega deles que fez o fingerprint e, tipo assim, 60 dias depois chegou a autorização de viagem. Aí eu falei, mãe, nós vamos fazer hoje a biometria, quer dizer que daqui uns 2 meses, se Deus quiser, a gente tá indo. Tipo assim, todo mundo que eu vi alguma coisa boa acontecendo com outro, eu falei, vai acontecer com a gente. Porque antes da pandemia existia uma regra. Chegou, pra quem não sabe, antes da pandemia existia uma regra. Aproximadamente 90 dias após o protocolo, você ia receber sua autorização de trabalho e de viagem juntas. Antes da pandemia. Pois é. Depois da pandemia, essa regra foi pro espaço. Pois é. E aí... começou a autorização de trabalho separada de viagem, autorização de trabalho com 9 meses, autorização de viagem com 1 ano e meio. Alguns casos, né, chegaram green card antes da autorização de trabalho, de viagem, perdão. De viagem. Então, assim, você vê essa realidade muito forte dentro da USCIS sem padrão nenhum, né, na prática. Exatamente. Não, gente, a minha autorização de viagem é a que eu mais sonhava em receber para poder ir ver minha mãe, e ver a minha irmã, ver meus sobrinhos, ver minha família, minha cunhada, né, os amigos e tal. Aquilo estava causando um grande sofrimento. Isso realmente é penoso, né, para quem está aqui. Acho que é a maior dor de todas, a maior dor do imigrante são os afetos ali interrompidos, vamos dizer assim, essa distância, se vivenciar o aniversário, vivenciar tudo pela tela. E aí eu lembro que eu acompanhava o site, estava lá, prazo médio, 14 meses... Não, que 14 meses? Eram 34 meses que estava no Texas. Estava demorando muito. E eu não podia nem abrir lá o inquiry. O inquiry. Aí eu ficava contando os dias. Aí, por fim, quando eles atualizaram lá e tal, eu falei, bom, no dia 15 de maio eu posso pedir. Aí eu estava contando, você estava com um contador. Falei, porque eu vou entrar já reclamando. Falar, olha, até hoje vocês não mandaram, não sei o quê. Data do meu green card. 14 de maio, né? Igual vocês pegam essa autorização e dão para quem vocês quiserem, que eu não estou precisando. Inclusive negaram depois a autorização. Inclusive negou. Meu aplicativo apitou, case was denied. Falei, quê? Já estava até com o green card na mão e estava sofrendo ainda com esse aplicativo, de tanto conferir esse aplicativo. Aí eu falei, Ale, fica tranquila, você não quer essa autorização de viagem porque você já tem um green card. Então você vê assim que, né... A espera foi difícil. O EB1... né? Você pensa, pô, habilidades extraordinárias, é a primeira preferência de emprego.
vai ter um tratamento, assim, absurdo. Diferenciado. É que nem o 12 pessoal... meses de espera. É que nem o pessoal da B5, né? Que acha que só porque tá pagando 500, 800 mil dólares... Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. E aí, 5 anos, no caso da B5. É, só pra contar o final da história pro pessoal de casa, porque eu falei que tinha toda uma discussão lá em casa, e aí a gente rezou junto, decidiu junto que a gente iria aplicar, né, o Premium Process. E aí eu conversei com o Gui, tive aquela pergunta mais difícil que se faz para um advogado, e no nosso caso também, né, nossa relação extrapola, a relação cliente-advogado. Falei, Gui, o que você acha de eu aplicar o Premium Process? Você confia no seu trabalho? Tipo assim, você confia no meu processo, é claro, no meu currículo, mas no trabalho que ele tinha feito. E ele falou, eu confio. Falei, tá, então vamos lá. Falei, cara, agora vamos pro tudo ou nada e graças a Deus. Nossa, e aquele receio, né? Porque você fica assim, gente... Quando é alguém, é o que você falou, né? Já existe uma relação cliente-advogado. Aí existe uma relação Alessandra, que também trabalha comigo, e existe uma relação Alessandra que também tem um relacionamento de amizade, né? E aí eu falo, Imagina Jesus, se vem uma RFE da pessoa que ocupa essas 3 posições diferentes... Tem uma negativa depois. Não, negativa eu nem pensava, não tinha nenhum receio, mas RFE eu falei, gente... Se vier uma RFE, detalhe, né? coitada, a Ale vai ficar surtando e eu vou estar por dentro aqui. É, a gente fez o Premium Process para que era a terceira entrevista da minha mãe tentando visto de turista, para ver se a gente conseguia, com o I-140 aprovado, que ela fosse aprovada, para dar tempo dela vir para o aniversário de 15 anos da Mariana. É claro, né? Que eu lembro, né? Você sabe disso. Sei que você lembra. Mas foi um certo que deu errado, né? Então, assim, a vida do imigrante, gente, ela não é brinquedo, não. Porque é um perdas e ganhos o tempo todo. Mas eu vou te dizer, ganhos, né? Assim, equilibrando assim, porque foi aprovado, eu imprimi para minha mãe, ela levou e ela foi negada pela terceira vez. E aí, no dia seguinte, ela ainda tentou pedir um emergencial. E eles falaram que a neta não era parente imediato, então não era motivo para sequer ela entrar na fila, vamos dizer assim, do motivo preferencial lá de visto de turista, porque ela ia tentar, tipo assim, pela 4ª vez já de imediato, porque a gente estava tentando salvar que viesse alguém da família alguém da minha família, da minha parte, né? Porque da parte do meu esposo, graças a Deus, vieram foi sempre problema, primas, né? E tal. Mas foi muito doído para mim, assim, toda a organização da festa da minha filha. Eu ia olhar vestido e falar, cara, é o tipo da coisa que a minha mãe faria comigo, a minha irmã estaria do meu lado. É para quem eu perguntaria o que vocês acham entre esse e esse vestido, e fazendo tudo pelo celular. E depois vivenciar a valsa, a festa e tudo. Foi tudo muito lindo, foi como devia ser. Mas elas fizeram falta, com certeza. Com certeza. E assim, é difícil. Assim, o bom é que o seu processo ele serve como um modelo de o que o imigrante precisa entender. Né? O que Resiliência, fé, paciência. Que as coisas não funcionam numa mesma ordem lógica, que você precisa, assim, colaborar muito com o seu advogado, que o Premium Processing, ele não é uma decisão fácil. Não é. Né? Ele é uma decisão que você precisa, sim, pensar, que você precisa entender quais são os riscos do Premium Processing. Eu lembro que aquilo que a gente falava era muito assim, né? Para que você vai encurtar o tempo, né, de permanência aqui nos Estados Unidos, caso dê alguma coisa. Final, deu certo? No final deu certo. Valeu a pena os perrengues. Valeu. Eu acho que é legal falar também que, assim, eu não tinha esse sonho de infância. Eu sonho muito em morar nos Estados Unidos. Não, para mim foi realmente um recomeço de uma página em branco que eu precisava, né? Após essa minha ruptura na caixa, eu senti que eu não dava conta de recomeçar no Brasil. Assim, eu não tenho vergonha de falar da minha história, porque foi tudo com muita hombridade, com muita honestidade. Mas eu não dava conta de recomeçar sob os mesmos olhares, sabe? Eu queria ir para um lugar onde ninguém sabia, onde ninguém soubesse quem era a Alessandra Salles, e que alguém falasse assim, me dá a chance de começar de novo, me dá a chance de te mostrar quem eu sou, no dia a dia, nos meus valores, na minha verdade, sabe? E o lugar que eu encontrei para fazer isso foi aqui. Então, tudo valeu a pena. E talvez por eu ter vindo também de uma história dolorida lá, toda vez que demorava, toda vez que doía, eu falava, puxa vida. Aí as dores se misturavam, né? Não era só a dor da imigração. Quantas vezes eu chorei e o meu marido falava, meu amor, não tem lágrima só de imigração aí. Separa as coisas e tal. E fazendo terapia e tendo acompanhamento sério, porque não é fácil, não é fácil. E esse primeiro momento em que você ainda não tem certeza, porque se o documento ali dá errado, cara,
É você virar para seus filhos e falar, olha, sabe esse projeto que a mamãe sonhar? A gente tentou? Cara, deu errado, vamos E é embora, exatamente isso, entendeu? né? Você tá trazendo seus filhos, não é uma responsabilidade só de um Exato, jovem exato. que tá vindo sem nada a Não, perder. e aí imagina, Qualquer foi super coisa, difícil voltei pro adaptar. Brasil. Agora eu tô feliz, mamãe. A gente tem vários amiguinhos. Beleza, então agora vamos embora de novo. Nossa, só de pensar aquilo era de doer o estômago, sabe? Então, assim, na hora que dá certo, parece que você volta a respirar e você fala, E eu acho que projeto isso- de vida deu certo. E eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito, né, Ale? A gente tem Ai, até muito essa Só consciência. de lembrar. A gente tem muito essa consciência porque nossos clientes, a maioria dos nossos clientes são clientes como você. São clientes que têm uma família, que estão vivendo o sonho da família. Eu queria muito ter só cliente que é solteiro, não tem Mochileiro, filho, não assim. tem nada a perder. Nada. Veio pra cá E se der errado, Tá- eu volto. exato. E não é. Não. e não é. A maioria tem justamente esse sonho, então é uma responsabilidade enorme ter que lidar com isso. E assim, são nesses momentos que a gente vê histórias como a sua se repetindo por várias e várias pessoas que querem viver esse sonho, que querem vir pra cá. E, gente, na prática, sempre tem que dar um primeiro passo, né? Existe uma questão de planejamento e existe uma questão de coragem. É coragem de dar o primeiro passo. É uma consulta que você tem que marcar, é um planejamento que você tem que fazer. A Ale mesmo tá com um projeto super bacana que eu acho sensacional, que é justamente de mentorear, né? Mentorear. Mentorar, né? É. Ou seja, compartilhar aquilo que deu certo, te mostrar o caminho, né? Exato. Compartilhar, olha, vai por aqui, não cometa Exato. erro, faz por aqui. E assim, eu acho que vale super a pena também, sabe? Pra você. Você é uma família, você tem uma responsabilidade, você tem seus filhos, que eu acho que é absurdo, assim, esse senso de responsabilidade, que são os filhos. Aquela pessoa depende 100% financeiramente de você. Você provê pra ela. Ela é uma das razões da sua vida ali, né? Da sua batalha do dia a dia. E você vir pra cá, trazendo aquela pessoa e olhando pra isso tudo, olhando pra todos esses perrengues, não tem como não fazer isso de uma forma responsável, de uma forma planejada, entendendo cada uma das consequências dessas decisões que você vai ter que tomar quando estiver aqui. Por isso que é muito importante colocar a vida da sua família, o planejamento familiar, o seu sonho nas mãos de quem é competente para poder representar, que você possa confiar, quem sabe o que está fazendo, né? E por isso, gente, que a gente tem muita seriedade naquilo que a gente se dispõe a fazer aqui. Isso. Você quer saber sobre adaptação de filho, como é que matricula menino na escola, etc. e tal, você não vai falar com o doutor Guilherme, então você vai falar comigo. Agora, quer saber como tirar o seu EB1? Aí você vai falar com o doutor Guilherme, tem que saber com quem entende cada coisa, não é isso, doutor Guilherme? Exatamente. E você falou que o filme das pioneiras, eu achei que você ia falar que o filme das pioneiras funcionárias da Lofts, porque também foi. Também foi. Né? Também Então, foi assim, isso, no sim. pequeno núcleo ali, o quê? De 4 pessoas, nas primeiras 4, 5 pessoas eu já era uma delas e muito orgulho de ver, né, até onde a gente chegou, como chegou e como cliente. Então, assim, é tudo misturado, cliente, como gerente comercial. Estava fazendo as minhas contas aqui, eu acho que já foram seguramente mais de 3 mil clientes, assim, atendidos, histórias, vidas que as pessoas contam, gente que Com depois manda certeza. lembrancinha, manda presente. É algo que é muito, muito, muito prazeroso de fazer e ouvir as histórias, depois comemorar, fulano, vi aqui hoje sua aprovação e tal. E você quer saber como que a gente sabe que está no caminho certo? Porque a Alessandra Salles, ela não chegou até mim assim, né, para trabalhar comigo, chegou através de outras pessoas. E muito difícil, né? É uma pessoa muito mais promissora do que eu. E começou a trabalhar comigo, começou a se envolver no nosso escritório, cuidar dos clientes também. E quando chegou no momento de fazer uma decisão, ela decidiu ficar com aquilo que ela acreditava ser o certo, aquilo que ela acreditava que estava no caminho correto. E assim como você é grata a mim, eu também sou muito grato a você. Porque eu sei que, né, aos olhos humanos, você poderia ter olhado e falado, não, prefiro ficar ali que... E na realidade não foi. Então, assim, você sabe que você está fazendo certo quando você tem uma pessoa íntegra, que é sua cliente, ou seja, viveu tudo que os outros estão vivendo, que tem uma relação de amizade e confiança também, porque sabe que pode confiar, e que, acima de tudo, acredita no projeto que você está
se propondo a fazer. E acredita com uma posição de relevância. A Ale não é uma funcionária qualquer aqui. A Ale é uma gerente comercial, está à frente do departamento de vendas, então eu, conhecendo a Ale do jeito que eu conheço, eu duvido que ela venderia algo que ela não acredita. Exatamente. E fora essa exposição que a gente tem aqui hoje, midiática, né? Que eu acho que isso é quase tão comprometedor do que você assinar alguma coisa, porque você dá a sua cara, você fala que é assim que a gente faz o processo. Então, isso, a pessoa pode falar, mas você falou isso, está gravado, né? Está na internet, está para o mundo inteiro ouvir. Então, isso aqui gera também um compromisso, mas nunca considerei nada diferente disso, né, Guilherme? Até porque eu só estaria ao lado de quem também honra a minha fé, que também admira, que não a critica, nem, né? Enfim, nem desmerece. Mas obrigada por tudo, por acreditar e por ter te dado a honra de entregar o meu Green Card em mãos. Para mim é um prazer, Ale, de verdade, é um prazer. Como você sabe, é um privilégio e uma honra ser seu advogado, ser amigo e ser seu chefe também. Para mim é um privilégio estar junto com você. Eu adoro essa palavra. Não, amo. Estar junto com você nessa empreitada que é a vida na América e esse desafio. E se você quer saber um pouco mais sobre como viver, como colocar seus filhos na escola, quais são os desafios, a Ale está fazendo mentoria justamente para aqueles que querem se planejar emocionalmente, na vida prática, no dia a dia. De imigrante, vem comigo. Por outro lado, nós continuamos aqui fazendo o que a gente sabe fazer. É para onde eu vou que é a possibilidade de né? você trabalhar, de vir, qual vai ser o seu status aqui nos Estados Unidos. Tudo isso, a Lopes vai ter o maior prazer em te representar, sempre na melhor das nossas habilidades. E vai acreditar no seu processo, talvez até mais do que você. Então, não perde seu tempo, não. Lopes.lo/contato, que afinal de contas, né, gente? Eu sou EV1, eu sou gerente comercial da Lopes, então eu tenho que falar para você, entre em contato com a gente e vamos providenciar o seu visto. Com certeza. Bom, obrigada. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Ale, muito obrigado pela presença, muito especial, muito singular para mim. Adorei. E é isso. Quem será o próximo aqui? Não sei, mas eu vou fazer de conta que eu tô desse lado. Gente, pessoal, até o próximo episódio do Greencast. Tchau, pessoal.